Estamos na conhecida Praça dos Leões, local onde eu vim aterrar autenticamente em 1996, depois de 18 anos em Castelo Branco. Apesar de ter nascido no Porto, vivi em Castelo Branco e vim parar aqui à Praça dos Leões. Tornou-se extremamente poderosa do ponto de vista emocional, do ponto de vista académico para tantos e tantos, porque no sítio onde nós estamos hoje, antes era a conhecida Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, hoje Reitoria. Mas, portanto, este é o epicentro de todas as minhas primeiras emoções na Invicta. Nasci no Porto, na maternidade de Júlio Diniz. Curiosamente, ironicamente, a vida mandou-me de novo para perto da zona da maternidade de Júlio Diniz 18 anos depois, porque, apesar desta ser uma das zonas que me liga muito do ponto de vista académico, o primeiro sítio onde vivi no Porto foi na conhecida rua Miguel Bombarda, mas, portanto, foi aqui que fiz a minha carreira académica, na Faculdade de Ciências, no curso de Astronomia, enquanto foi Faculdade de Ciências, porque eu apanhei esta Faculdade de Ciências já na parte final, antes de ir para o Campo Alegre. Mas, de facto, as recordações mais fortes, mais poderosas, que ajudaram a construir não só a minha carreira académica, mas também o meu perfil, a minha vida pessoal, são aqui, nos Leões. Esta é uma das características interessantes do Porto. Nós podemos assistir a toda uma série de transformações à superfície, e aqui na Praça dos Leões é literalmente isso. À superfície encontramos toda aqui uma série de alterações que não haviam no meu tempo, mas a matriz da Praça dos Leões mantém-se com estes edifícios históricos e míticos daqui da Praça dos Leões. No meu tempo, de facto, no sítio onde nós estamos, tudo isto era uma zona que, apesar de já ter a Praça dos Leões, o autocarro passava mesmo ali à frente da saída da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, e, portanto, todo este aspecto, todo este panorama da Faculdade de Ciências, da Praça dos Leões, era ligeiramente diferente, profundamente diferente à superfície, ligeiramente diferente no aspecto e, sobretudo, na alma. Não havia elétrico daquele lado, não havia todo este conjunto de esplanadas construídas de uma maneira um bocado mais, digamos, quase à pressa, mas de facto já havia o piolho, já havia esse encontro académico do piolho, que devo confessar que não era tanto o meu sítio de eleição, até porque com o grupo de amigos que eu tinha, as tertúlias não começavam no piolho sequer, as tertúlias começavam precisamente nas escadarias da Faculdade de Ciências e depois prolongavam-se noite fora, fosse em cafetarias, fosse nos restaurantes, como por exemplo o Estrela, o Progresso, aqueles restaurantes conhecidos aqui perto, e portanto é aqui que começa também a atividade intelectual e as tertúlias pela noite dentro. Eu vim para aqui para o curso de Astronomia, mas é interessante que é uma das coisas que nos ensina o curso de Astronomia. Nós temos um currículo académico tão vasto no curso de Astronomia. Podemos falar de Física, podemos falar de Matemática, podemos falar de Educação, podemos falar de coisas quentes e de coisas frias. As coisas frias que nos dão o tocar na Matemática e o tocar na Física, mas as coisas quentes, que é saber que quando olhamos para as estrelas, quando saíamos, por exemplo, nas noites de setembro, outubro, novembro, aqui volta das 6, 7 da tarde, já estava a noite, olhávamos para cima e víamos as estrelas, e nós víamos as estrelas de uma maneira ligeiramente diferente. Não menos romântica, como é óbvio, mas olhávamos para as estrelas de uma maneira de quem consegue olhar de uma maneira romântica, saber que está muito longe e de saber que tudo o que está à nossa volta vem das estrelas, todos os átomos de que é feito, tudo o que está à nossa volta vem das estrelas, mas por outro lado também saber como trabalhar, como entender melhor as estrelas. Portanto, as nossas conversas versavam também todo esse tipo de universos. Claro que estudantes universitários com 18, 19, 20 anos, nós falávamos também do passado, do presente e do futuro. Envolvíamos aquilo que nós queríamos fazer no futuro, o que nós gostaríamos de fazer no futuro, o que gostaríamos de fazer agora. E, portanto, as nossas conversas eram um bocado sobre tudo. Não apenas sobre astros, mas também sobre tudo. Ora, se eu nasci no Porto, mas tive que esperar 18 anos, tive que o conhecer depois de uma maneira diferente ao Porto e às estrelas, isso é algo que eu vou contar um bocadinho mais tarde, neste Destino Norte. Estamos na atual reitoria da Universidade do Porto, a antiga Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Não tinha este aspecto majestoso que tem agora, o aspecto majestoso era dado precisamente pelos alunos, pela massa académica que aqui estava, e de facto as conversas, essa mística começava nas escadarias, aquelas escadarias do lado direito, chamadas, na altura já se chamavam escadarias de astronomia, porque era o ponto de encontro dos astrónomos. Era ali que começavam as discussões sobre
tudo e mais alguma coisa. E era precisamente nos andares de cima que tínhamos as aulas de física, de matemática, que começavam por nos dar o básico sobre como compreender as estrelas. Eu apanhei este edifício precisamente perto da altura da transição da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, em que passou de Faculdade de Ciências para a Reitoria e depois passamos todos para o Campo Alegre, mas de facto é naquelas escadarias frias, mas que nós tornávamos quente pelas nossas discussões e pelos nossos planos, que começavam de facto as nossas manhãs, as nossas tardes de vida académica e de vida pessoal. Mas, portanto, o cosmos para os estudantes de astronomia começavam ali, naquelas escadarias de astronomia. E depois subíamos para ter o conhecimento e descíamos no final do dia para continuarmos a falar de estrelas, de planetas e de tudo o que existe lá para cima. O interessante disto é que, enfim, eu vim de Castelo Branco e, obviamente, como acontecem em todas as universidades, em todas as faculdades, nós tínhamos todo um conjunto de amigos que também eram chamados alunos deslocados. Portanto, nós formávamos uma família. E a nossa família, eu confesso que nunca fui propriamente um daqueles alunos de borga académica, digamos assim. Nossa borga académica era, de facto, vivido em família. E tinha colegas e amigos que ficaram para a vida, que eram dos Açores, da Madeira, do Alentejo, de França, de todo o sítio e mais alguns. E, de facto, o nosso caminho era percorrido desde os Leões até passar pelo Carlos Alberto e depois a zona onde de facto vivíamos, em República ou no meu caso particular um andar que partilhava com um amigo dos Açores e portanto as nossas vivências são precisamente nesta Praça dos Leões, que curiosamente no sítio onde nós estamos a passar neste momento, em 96, provavelmente seríamos atropelados, porque era aqui que passava o trânsito. E, portanto, quando entramos na Praça Carlos Alberto, são as recordações mais interessantes que eu tenho, sobretudo na altura do Natal, em que tínhamos uma Praça Carlos Alberto e uma entrada em Setúbal que era gloriosa, com as iluminações de Natal, com os cheiros a castanhas. Eu devo também dizer que o meu engrandecimento enquanto pessoa, mas também enquanto pessoa física, deve-se muito à Praça Carlos Alberto e à entrada da Praça Carlos Alberto, na mítica cafetaria central, que tinha uns deliciosos croissants e batidos de morango, que fizeram, obviamente, que eu engordasse um bocadinho. E, portanto, todo este conjunto de vivências foi aqui e foi percorrendo Carlos Alberto, Sedufeita, Miguel Bombarda, que, curiosamente, neste tempo em que nós vivemos, passaram por enormes transformações. Não só que vivemos aqui, Carlos Alberto está muitíssimo mais arejada. É interessante que no tempo em que eu vivi nós tínhamos o Café Luso, que na altura eu sempre achei que era a personificação de Portugal e da maneira como nós recordávamos e vivíamos o passado e a nossa história. Tínhamos um Café Luso histórico que estava a cair e que tinha umas barras de ferro que impediam que caísse, que desmoronasse por completo. Mas fico particularmente tocado quando reparo que esta zona em particular teve literalmente uma nova vida. Eu confesso aqui uma pequena questão emocional. Eu quando saí daqui desta zona, à noite era uma zona muito desértica. Pouca gente, poucas pessoas. Miguel Bombarda, onde eu vivia, era uma zona conhecida também por outro tipo de frequências, um bocado mais animadas à noite. Obviamente estou a falar de prostituição e não só. E hoje, quando eu passo aqui à noite, fico literalmente emocionado quando vejo um mar de gente que os programas Erasmus vieram dar, por exemplo, com a quantidade de estudantes estrangeiros que frequentam também esta zona. Portanto, toda esta zona teve uma segunda vida que me toca particularmente quando não tenho qualquer tipo de sentimento de inveja ou de ciúmes dessa altura, não. Fico muitíssimo contente por ver que esta zona que me disse tanto do ponto de vista profissional e académico tem neste momento uma outra vida. Eu sou um particular apreciador de Miguel Torga. O Miguel Torga escreveu algo muito parecido com isto, que era: tanto quanto em mim é instinto e incompreensão, diz-me que os valores da vida têm que ser sólidos como a Praça da Liberdade e altos como a Torre dos Clérigos. E eu penso que se calhar foi por uma espécie de contágio que temos aqui a Torre dos Clérigos tão próximo, que nos formou também enquanto homens e enquanto cidadãos. E esta, de fundo, é a minha escolha, este é o meu Porto.